Ô, Arturo, essa ideia e muitos se defendem, né, que o governo brasileiro rompa relações com Israel, diplomaticamente e todos nos outros âmbitos, você acha viável? A gente fala parece ser uma coisa tranquila romper relações, né, quando se tem comércio, enfim, como o Brasil tem muito principalmente na parte militar. Não é tranquilo você romper relações, mas o Brasil fazer isso seria, na América Latina, na América do Sul, um fator muito grande. E eu queria te perguntar se romper relações com Israel seria o suficiente para balançar tanto Netanyahu no governo, quanto também, possivelmente, eles pararem e reavaliar se dão continuidade a essa guerra, né? A gente sabe que tem a campanha do BDS, que é o boicote, desenvolvimento de sanções, que também faz sentido, mas ainda é pouco a partir do tamanho de Israel e dessa proporção que a guerra tomou? Bom, em relação ao primeiro ponto, o impacto seria mais simbólico. Vamos supor, você falando do rompimento Brasil-Israel. A gente pode pensar em, em camadas de influência, né? Então, obviamente, qualquer ação regional do Egito em relação a Israel tem um impacto. Eles têm um acordo de paz. Se eles quebram esse acordo de paz, inclusive tem repercussões políticas para Israel. E a mesma coisa a Jordânia. Israel e Jordânia têm. Então, isso é uma coisa. No nível mais global, a atitude da China importa. Né? Dos Estados Unidos, aí sim, né? Basicamente é uma união, né, muito forte. Então, isso muda a sustentabilidade. Israel só é sustentável pela relação com os Estados Unidos, né? Então, você olha, por exemplo, Israel, nessa lógica que você trouxe, Israel é um grande exportador de armas para a China. Israel é um grande exportador de armas e equipamento de vigilância para a Índia. Teve algum momento que teve uma relação com a Rússia, eu acho que diminuiu um pouco, mas ainda existe. Agora, vamos pensar que a América Latina é um terceiro grupo, ou uma terceira camada de influência menos importante, inclusive em termos econômicos, apesar de não é nula, tá? Ela é importante, mas ela não é tão relevante quanto as outras. E aí, dentro dessa camada, esse grupo, esse subconjunto América Latina, que está no nível 3, vamos dizer assim, o Brasil é o mais relevante. Então, eu acho que teria uma questão simbólica, política nos fóruns internacionais, né? Ainda mais por ser o Lula. Né? Acho que não só por ser o Brasil como um país grande, mas o Lula que é um ator político relevante internacionalmente, inclusive. Porque aí eu tive algumas conversas há muito tempo atrás, eu digo 10 anos atrás, eu conversava muito com ativistas palestinos israelenses, né? E a gente, né, você me perguntou, a gente acabou não falando disso, mas da solução de dois estados, né, se ela está viva ou não ainda, não está. Eu posso até depois melhorar, elaborar melhor. Mas Claro. vamos supor, vamos dizer que a solução de estado, dois estados não funciona mais, né? Não deu certo. Talvez teve um momento que ela podia acontecer, e tinha, de fato, né? Eu acho que ali na virada dos 1980 para 1990, quando Oslo é moldado e quando o Arafat decide entrar na negociação, se ali o espírito, aí o espírito que eu digo é o que seria um acordo de paz, se aquilo fosse levado adiante, talvez ali os dois estados fossem acontecer. Mas depois como eu falei, depois de 31 anos de colonização, quer dizer, você não diminuiu o número de colonos na Cisjordânia, você aumentou. Então, o que Oslo produziu na Cisjordânia é o apartheid, a segregação, e em Gaza, o extermínio e o genocídio. Então, esse Estado ele está basicamente inviabilizado. Aí eu falei, tá, e aí? Eu perguntei para um ativista, o Jeff Halper, ele é um ativista famoso, israelense, ele escreveu alguns livros, eu perguntei para ele, e aí, tá, mas como é que faz, então? Se o consenso internacional, e o consenso internacional é pela solução de dois Estados, como é que você muda isso? A primeira coisa que ele me disse eu já citei isso aqui, a primeira coisa que os palestinos, no caso o Abbas, vai ter que fechar a autoridade e falar, ó, acabou, o mecanismo de Oslo acabou. Porque aí você retrocede Oslo, não existe mais Oslo, você vai ter que colocar outra coisa no lugar. E a outra coisa era o começo entre autoridades e atores relevantes
de rediscutir a formatação e configuração política da Palestina. Porque a formatação e a configuração política da Palestina tem as mãos internacionais em todos os lugares. Você pegar toda a história da Palestina, desde lá do fim do Império Otomano até hoje, existe um envolvimento internacional tremendo, né? Inclusive na imposição de formas e configurações políticas. Se a configuração política atual leva ao apartheid e ao extermínio, ela não é o melhor status quo, então alguma outra coisa vai ter que entrar em jogo. E aí, autoridades, se você começa, é uma discussão de longo prazo, tá? Não é que também a solução de uma outra configuração política, por exemplo, um Estado, não seja uma coisa muito fácil de você implementar. Vai envolver justiça transicional, reparações, é difícil, é um processo difícil. Mas o que a gente tem hoje não está dando certo. Então, você precisa de atores como Lula, atores grandes, relevantes, que comecem a tomar certas atitudes, né? Por exemplo, romper com Israel. Falar, não, do jeito que está, não dá, né? Porque aí entra na segunda colocação sua, do BDS é uma campanha super importante, né? E ela tem conquistas pontuais. Mas ela sozinha não vai conseguir, porque se a gente pega, por exemplo, o apartheid na África do Sul, tinha uma campanha de boicote importante, né? Você tinha, só que você tem que aliar o boicote a um consenso internacional de que não queremos mais o apartheid na África do Sul. E isso foi conquistado. Então, você teve a união dessas duas coisas, né? Então, a gente hoje tem uma campanha de boicote de mais de 10 anos relacionada ao Palestina, o BDS, que você citou, mas esse consenso, o consenso de que não queremos mais o apartheid na Palestina não existe ainda. Está em disputa, né? Tem os defensores de Israel que, né, tragicamente para eles, eles defendem o apartheid e o extermínio, e tem as outras pessoas que querem o fim do extermínio, mas isso é uma disputa ainda. Então, para chegar, bom, eu me alonguei, né, fui para outros universos, mas isso vai mudar quando o Lula, o Petro, quando governantes relevantes, atores importantes da política internacional, mas a América Latina é um passo. Porque aí a gente espera que aí os europeus vão ter que tomar suas decisões, aí os árabes vão ter que tomar as decisões deles, né? Porque muitos países ali, Jordânia, Arábia Saudita, apoiam, ou pelo menos não se opõem ao que está acontecendo na Palestina, né? Eu estou falando antes de outubro, tá? Obviamente o cenário mudou. E, talvez a gente tenha para concluir aqui, o genocídio em Gaza traz uma mudança qualitativa em relação ao debate, né? Tanto que isso aconteceu, mas antes de outubro se discutia muito pouco a Palestina, né? Era uma agenda importante, mas enfim, ela estava silenciada. A Ucrânia se tornou muito importante, Taiwan é um problema central no mundo, mas depois de outubro a gente está, e a gente está quase um ano voltando a debater o, a questão palestina, né? E pode levar essas novas, vamos dizer, debates de novas configurações, para de fato acabar e aí solucionar a questão. Sim.